Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Você vai saber agora. Casos notificados de dengue crescem 550 no Rio Grande do Sul e ficam acima da média nacional. Suspeito do caso do morador de rua espancado até a morte em Porto Alegre se apresenta à polícia. Prefeitura nega bid-se parcial para a Arena do Grêmio e complica próximo jogo no local pela Libertadores. Eu sou o jornalista Wagner Thiago e este é o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. 18 horas e 51 minutos. Céu nublado em Porto Alegre. 27 graus e 1/10 é a temperatura. Boa noite. A defesa do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, pediu ao Supremo Tribunal Federal para ter acesso aos votos dos ministros sobre o julgamento do mensalão, antes que seja publicado o acórdão, que é um documento que resume as decisões do julgamento. Os advogados afirmam que decidiram fazer o pedido diante da notícia de que o voto do relator e presidente do STF, Joaquim Barbosa, está pronto. José Dirceu foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão por formação de quadrilha e corrupção ativa. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Agora está ainda mais fácil trocar seus quilômetros por pontos múltiplos. Você pode trocar por passagens aéreas TAM ou por mais de 50 mil opções de prêmios. Mercado financeiro. O dólar fechou em alta, cotado a R$ 1,98. O euro vale R$ 2,58. A Bovespa encerrou a segunda-feira em baixa, em 0,14%. O Ministério Público de Contas deu parecer contrário ao recurso da EPTC e manteve decisão do Tribunal de Contas, referente ao cálculo para reajuste da tarifa de ônibus da capital. O procurador-geral Duda Camilo manteve, inclusive, entendimento de que o cálculo do reajuste deve considerar apenas os ônibus em circulação, sem incluir a frota reserva utilizada em situações excepcionais como greves ou problemas no Transurb, por exemplo. A expectativa é de que o processo vá a julgamento pelo Pleno do Tribunal de Contas na semana que vem. Só depois do processo ser julgado é que a EPTC vai avaliar o pedido de reajuste das empresas de ônibus que pedem um índice de aumento de 16%, o que elevaria a passagem para R$ 3,30. A Secretaria de Urbanismo de Porto Alegre negou a bid-se parcial para o uso da Arena do Grêmio. A notificação foi encaminhada nesta tarde e cita uma série de itens que precisam ser corrigidos na estrutura do estádio para que nova vistoria seja realizada, visando a liberação do local para os jogos. A Secretaria não detalhou quais problemas foram detectados, alegando se tratar da área particular. No entanto, afirmou que são ajustes de fácil resolução. A Arena porto-alegrense ainda não se manifestou sobre o assunto. A direção do Grêmio tem até amanhã à tarde para informar a Conmebol o local do jogo contra o Caracas da Venezuela em 5 de março pela Libertadores. Ainda nesta edição, advogado que defende um dos sócios da Boate Kiss pede prorrogação da prisão temporária do cliente. Banco é assaltado no Vale do Taquari. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Agora está ainda mais fácil trocar seus quilômetros por pontos múltiplos. Você pode trocar por passagens aéreas TAM ou por mais de 50 mil opções de prêmios. O adolescente corintiano de 17 anos que afirmou ser o autor do disparo do sinalizador que matou um torcedor de 14 anos em Urulu, na Bolívia, se apresentou hoje à Justiça. Foi na Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos o depoimento aonde foi encaminhado às autoridades bolivianas. A defesa do adolescente acredita que ele irá responder na Bolívia por homicídio culposo quando não há intenção de matar. 4 homens assaltaram um banco Sicredi em Colinas, no Vale do Taquari. Os reféns afirmaram na polícia que 3 bandidos renderam uma mulher que entrava na agência bancária.
Um quarto bandido ficou no carro. Os assaltantes roubaram dinheiro dos caixas, o revólver do segurança e um colete à prova de balas. Quando os bandidos saíram do prédio, se depararam com a brigada militar. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. A polícia faz buscas na região. Há 10 dias foi assaltado a agência do Banrisul em Imigrante, cidade vizinha a Colinas. Um dos envolvidos no assassinato do morador de rua na madrugada desta segunda-feira no centro da capital se apresentou à polícia. O suspeito afirma que teria sido assaltado pelo sem-teto em uma parada de ônibus próximo ao mercado público. Após reagir à investida do morador de rua, ele teria pedido ajuda para capturar o assaltante. Segundo a polícia, o pedido foi atendido por outros 4 pedestres que supostamente não teriam ligação com o suspeito. Os 5 envolvidos espancaram a vítima até a morte. O delegado Felipe Belingente ressalta que a violência do crime chocou até a polícia. Nos surpreende, até mesmo nós que convivemos com isso no dia a dia, é o fato desses 4 outros indivíduos que não tinham nenhuma relação, em tese, pessoal com a vítima do assalto ou com o próprio assaltante que acabou sendo morto, se imbuírem desse espírito de vingança que os levou a matar de forma cruel a vítima do homicídio. A polícia ainda não conseguiu identificar os outros 4 envolvidos no crime. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento da prefeitura e serão utilizadas durante as investigações. Em instantes, casos notificados de dengue crescem 6 vezes mais no Rio Grande do Sul e ficam acima da média nacional. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Agora está ainda mais fácil trocar seus quilômetros por pontos Multiplus. Você pode trocar por passagens aéreas TAM ou por mais de 50 mil opções de prêmios. O correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat, a previsão do tempo com Cléo Kuhn. Pois o tempo no Rio Grande do Sul apresenta agora à noite um comportamento de céu ainda muito nublado na metade norte, mas muito pouca coisa em termos de chuva. O tempo deve abrir na madrugada. Enquanto isso, na metade sul e no oeste, o tempo já fica bastante seco. Em Santa Catarina, o céu está nublado e tem chance de chuva agora à noite. Agora chove em Porto Alegre. 27 graus é a temperatura, 18 horas e 57 minutos. O advogado que defende um dos sócios da Boate Kiss em Santa Maria pediu a prorrogação da prisão temporária do cliente por mais 30 dias. Jader Marques considera inadmissível que a Polícia Civil conclua o inquérito sem que a Elisão do Lispor faça as cariações com os bombeiros que foram à boate, como o engenheiro que autorizou as obras e com os integrantes da banda Gurizada Fandangueira. Agora à tarde, depôs na polícia a procuradora-geral do município de Santa Maria e secretária interina da Saúde, Ani Desconce. Os casos notificados de dengue aumentaram 550% no estado em 2013. Em relação do ano passado, os dados divulgados pelo Ministério da Saúde se referem ao período de 1º de janeiro a 16 de fevereiro. Foram notificados este ano 208 casos de dengue no Rio Grande do Sul, contra 32 notificações no primeiro bimestre de 2012. Apesar disso, nenhum município gaúcho parece em situação de risco por conta dos casos de dengue. O Ministério da Saúde explica que no caso de Porto Alegre, apesar da situação estabelecida, o número de casos é baixo em relação de outras localidades do país. Apesar disso, o ministro Alexandre Padilha afirma que o alerta feito pelas autoridades de saúde da capital é fundamental. Até porque nós estamos no começo do período de maior transmissão epidêmica da dengue, ou seja, agir agora é fundamental para evitar novos casos, sobretudo em municípios que não têm tradição de ter casos de dengue. Então, agir agora é fundamental, preparar os profissionais, buscar identificar onde está o foco do mosquito. No ranking dos estados que mais aumentou o número de casos de dengue, o Rio Grande do Sul está em 6º lugar. O percentual de aumento é maior do que a média nacional, cujos casos de dengue cresceram 190% de 70 mil casos do ano passado contra 204 mil.
Agora que configurado a epidemia de dengue no país, segundo o próprio Ministério, a incidência dos casos também cresceu no Rio Grande do Sul. Antes, o índice era de 0,3 casos por 100 mil habitantes em 2013. O índice foi para 1,9 casos por 100 mil habitantes. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Agora está ainda mais fácil trocar seus quilômetros por pontos Multiplus. Você pode trocar por passagens aéreas TAM ou por mais de 50 mil opções de prêmios. Confira a íntegra desta edição no site radiogaúcha.com.br. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Editado em colaboração com Zero Hora e Agência RBS. Próxima edição, amanhã, às 8 horas.